na parte de segunda-feira, codornizes e maná. O povo clamou: queremos carne, queremos carne. Deus deu para eles o maná, o pão celestial, mas eles clamavam: queremos carne. Será que hoje ainda não se repete essa experiência no meio do povo de Deus? O povo de Deus é muito duro para aprender. Deus deu para a Igreja Adventista do Sétimo Dia algo que nós chamamos de reforma da saúde. Livros como Conselhos sobre o Regime Alimentar, livros como Conselhos sobre Saúde, o livro Temperança, o livro Medicina e Salvação, o livro Ciência do Bom Viver, todos estes livros escritos por Ellen White, mas sob a inspiração de Deus, eles estão falando da reforma da saúde. Deus quer que você aprenda a viver sem a carne. Não é pecado comer a carne sem gordura e sem o sangue. Mas Deus tem um plano de fazer com que o seu povo viva de acordo com a dieta original dada lá em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, verso 29, fala da dieta original que Deus deu para Adão e Eva e não incluía a carne. Meu querido irmão, a carne foi dada como um alimento de emergência após o dilúvio. E Deus quer que o seu povo aprenda a viver sem a carne e deixe os animais em paz. Mas o povo de Israel foi duro de coração, eles queriam carne. Infelizmente, vemos um padrão de rebelião nessas histórias de peregrinação. O povo rapidamente esquecia a ajuda poderosa de Deus no passado e como ele havia solucionado seus problemas. Os israelitas permitiram que seus problemas ofuscassem o objetivo final e o futuro maravilhoso prometido. É um problema comum até mesmo entre o povo de Deus hoje. Qual foi a causa da murmuração dos israelitas e o que aconteceu? Abre então a sua Bíblia em Êxodo capítulo 16. Êxodo capítulo 16, e aqui nós lemos: E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo. No segundo mês, o primeiro mês foi Nisan, no segundo mês, no dia 15 do segundo mês, eles chegaram então ao deserto do Sinai, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Percebam que aqui está relatando já a segunda murmuração. A primeira murmuração foi no capítulo 15 e os versos 23 em diante, na questão das águas. Agora, a segunda murmuração foi logo quando eles saíram daquele oásis ali em Elim, onde tinha 12 fontes de água e 70 palmeiras. Logo em seguida, eles murmuraram novamente. Capítulo 16, verso 2. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Murmurou contra Deus, reclamando de Deus. E o verso 3. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas da carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto para matardes de fome a toda esta multidão. Queridos, esta reclamação, esta murmuração foi mais ofensiva do que a primeira. As murmurações vão crescendo, vão se tornando terríveis, instrumentos de Satanás. É isso que a murmuração é. Murmuração é um instrumento de Satanás para ofender a Deus e para desagradar a Deus. Eles estavam clamando por carne. Deus estava lhes dando o quê? O maná. E o verso 4, então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. O que é que Deus quer? Obediência. E Ele permite o teste, a aprovação, para ver se andam na minha lei ou não. Deus quer obediência. E acontecerá ao sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia.
Sexta-feira caía maná em dobro. E eles deveriam preparar e guardar para o sábado, porque no sábado não cairia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Às vezes pensamos que Deus não ouve as nossas palavras de reclamações, de murmuração. Deus ouve, Deus vê e Deus se desagrada. Aqui Moisés está dizendo: porquanto Deus ouviu as vossas murmurações contra o Senhor, porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações. Outra vez, Deus ouviu as vossas murmurações. A ênfase que Deus colocou aqui em Êxodo é que ele é contra murmuração. Cuidado com o que a sua boca fala. A sua boca pode liberar bênçãos e a sua boca pode liberar maldições. Se você usa a boca para reclamar, para murmurar, você está trazendo maldição sobre si mesmo, porque Deus se desagrada de murmurações. Com que murmurais contra ele? Porque quem somos nós? As vossas murmurações. Outra vez, a palavra murmuração é repetida vez após vez. As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. Outra vez, murmurações. E aconteceu que quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Outra vez a palavra murmurações. Fala-lhes, dizendo: entre as duas tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes, e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E alçando-se o orvalho, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: o que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado: colhei dele cada um conforme ao que puder comer, um gomer para cada cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os seus que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo-o com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhes Moisés: ninguém dele deixe para amanhã, não podia deixar para o dia seguinte. E eles, porém, não deram ouvidos, eram desobedientes, não deram ouvidos a Moisés, antes alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. E aquele criou bichos e cheirava mal, por isso indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme ao que podia comer, porque aquecendo-se o sol, derretia-se. E aconteceu que ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. E ele lhes disse: isto é o que o Senhor tem dito: amanhã é repouso, é o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. E o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo que sobejar, ponde em guarda para vós até amanhã. A comida do sábado Deus dava na sexta-feira. E hoje? Será que Deus mudou? Não, Deus não mudou. A comida do sábado Deus nos dá na sexta-feira. É provida por Deus. A comida do sábado é um milagre. Não é resultado do suor do teu rosto, do teu trabalho. É provida por Deus para aqueles que são filhos e filhas de Deus, obedientes a Ele. Acredite nisso.
Deixe que Deus faça esse milagre semanal na sua vida. E o verso 24, e guardaram-no até amanhã, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Outro milagre. Primeiro milagre, na sexta-feira caiu pão em dobro. Segundo milagre, o que guardaram de sexta para sábado não criou bicho. Terceiro milagre, no sábado não caiu nada. Milagre após milagre. Para quê? Para que você e eu aprendamos a confiar em Deus e deixar que Deus seja Deus na nossa vida. Verso 26. 6 dias o colhereis, mas o sétimo dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu ao sétimo dia que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Eram desobedientes. Mesmo com todas estas orientações, alguns saíram colher maná no sábado. E isso desagradou a Deus, porque não acharam nada. Verso 28. Então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Até quando? Hoje ainda Deus está perguntando, até quando vocês se recusam a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Até quando vocês se recusam a guardar o sábado? O sábado é um dia especial. Deus fez 3 coisas diferentes no sábado, que não fez nos outros dias. Deus abençoou o sétimo dia, descansou no sétimo dia e o santificou. 3 coisas que Deus fez no sábado. Isso está já em Gênesis capítulo 2, versos 1 até o verso 3. Queridos, Deus quer que o sábado seja um dia de santidade, de comunhão entre você e o seu Deus. É o dia de adoração a Deus. As 24 horas do sábado são santas ao Senhor, do pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol, de sábado. Santas são ao Senhor. Aqui diz o verso 29. Vede, visto que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no sexto dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. E assim repousou o povo no sétimo dia. Aleluia! E é assim que Deus quer que seja ainda hoje. Deus não muda. Malaquias capítulo 3, verso 6 diz, eu, o Senhor, não mudo. O Deus que estabeleceu o sábado, o sétimo dia da semana, no jardim do Éden. Na primeira semana, a semana da criação, Gênesis 2, 1 a 3, ele estabeleceu o sétimo dia como dia santo. Ele reafirmou este mandamento quando escreveu os 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. E ele provou que deveriam descansar no sábado quando fez o milagre do maná, fazendo com que o povo colhesse o maná em dobro na sexta-feira para não precisar sair colher no sábado. Queridos, Deus quer ensinar para você e para mim a obediência e mostrar que o sábado é o sinal de Deus. Ezequiel capítulo 20, verso 12 diz, eis que eu lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e vocês, para que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. O sábado é o sinal de Deus ainda hoje. Quando Deus escolheu alimentar o seu povo através do maná, e o povo estava clamando pela carne, isso não agradou a Deus. Deus quer que você tenha o domínio do apetite. Não é comer o que você quer comer, o que você gosta de comer. É comer o que Deus quer que você coma. É o que Deus gosta, é o que Deus deseja. É a vontade de Deus que tem que prevalecer na sua vida. Deus quer ensinar para mim, para você, o domínio do apetite. Porque se dominarmos o apetite, vamos ter o domínio sobre as outras tentações também. É isso que está escrito neste livro, Conselhos sobre o Regime Alimentar. Na página 163, diz assim, o dominador poder do apetite. Demonstrar-se-á a ruína de milhares. Quando se houvessem vencido neste ponto, teriam tido poder moral para alcançar a vitória sobre todas as outras tentações de Satanás. Vou repetir, se houvessem vencido neste ponto, teriam tido poder moral
para alcançar a vitória sobre todas as outras tentações de Satanás. Mas os que são escravos do apetite falharão em aperfeiçoar um caráter cristão. Deus ainda quer implantar em você as leis da saúde e dar para você o domínio do apetite. Deixe que Deus seja Deus na sua vida. Aleluia!